E olha só, denúncia gravíssima acaba de chegar. Ministro Moraes denunciado nos Estados Unidos por violar direito de cidadão americano aqui no Brasil também. E agora essa bomba explodiu no colo do togado. Quem diria, hein, pessoal? Bem se deu Barroso, que está de saída, e outros mais, porque pro Alexandre de Moraes agora vai ter que responder aí essa sanção internacional, mais um processo nas costas. Será que agora ele vai recuar ou não? Nós vamos saber dessa situação aqui, pessoal. Mexeram com a pessoa errada e agora as consequências vão vir. Vamos mostrar tudo isso aqui agora. O pessoal ali da Ancapsu vai trazer ali o jurista para você saber o que realmente está acontecendo, que a mídia não vai te mostrar, a grande mídia não te mostra, mas isso nós vamos mostrar aqui. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo. Olha o que temos para mostrar e em seguida uma outra matéria muito importante. Confira aí. E nós vamos falar agora do caso da Flávia Magalhães, porque o Dr. Paulo Faria, que é o advogado dela, deixou algumas novidades aqui que chamam muita atenção. Não é só o caso Felipe Martins, que é um caso absurdo. O que ele está dizendo agora é que ele teve finalmente acesso à parte do inquérito contra a Flávia Magalhães, e essa parte do inquérito fala exatamente que, olha só, o senhor Moraes mandou a Polícia Federal atrás da Flávia em solo americano para prendê-la. Havia uma manifestação em Fort Lauderdale, lá na Flórida, e Fort Lauderdale, para quem não sabe, é tipo um subúrbio de Miami, né? Uma outra cidade, mas que fica na área metropolitana de Miami ali. E havia uma manifestação lá e esse policial federal americano, no dia 8/1 de 2024, ele estava vigiando ela lá nos Estados Unidos. Olha que coisa. Cara, eu vou te falar uma coisa, bicho, é por isso que esse pessoal tá apavorado. Eles estão apavorados, porque eles estão vendo que vai dar merda isso. Não tem como não dar merda mais agora. Chegou num ponto que passou do ponto de não ter como mais dar merda, né? Olha que coisa curiosa. O Dr. Paulo Faria, que é o advogado da Flávia Magalhães, e de outras pessoas também, ele também é o advogado do Daniel Silveira, né? Ele tá falando aqui, o caso Flávio Magalhães, uma publicação gerou esse turbilhão de perseguição. Está explicado por que o Xandão não permitiu meu acesso digital ao processo da Flávia Magalhães, que é uma cidadã americana, ela é nascida no Brasil, mas ela já mora nos Estados Unidos há muito tempo, já é cidadã americana, obrigando-me a retirar no protocolo uma cópia supostamente integral e física digitalizada. O acesso me foi dado há 2 dias, no dia 9 de outubro, 2 dias atrás. Porém, incompleto e com documento só até novembro de 2024, ou seja, quase um ano de trâmite ainda em sigilo, porque nós já estamos agora em outubro de 2025. Então já tem um ano inteiro. Meu amigo, 2025 já está acabando. Já perceberam isso? 2025 está acabando? Pois é, impressionante, né? Enfim, ele só viu até o novembro de 2024. Segundo as informações do protocolo do STF, o processo está com vistas ao Ministério Público desde novembro de 2024. O que é uma coisa curiosa, né? Ficar esse tempo todo com vistas. Bom, enfim, isso, assim, curioso mais ou menos, tá? Porque na vida real, na vida normal, dos processos normais no Brasil, processo ficar em vistas anos a fio não é tão incomum assim, tá? Mas no STF, em protestos contra a direita brasileira, que é tudo rápido, é tudo assim, ó, velocidade flash, é tudo rápido, né? Enfim, então por isso é estranho ficar esse processo um ano em vistas, né? Em vistas quer dizer que o processo está com o Ministério Público, ele está aguardando alguma manifestação do Ministério Público nesse processo, né? Mas no dia 8/10 de 2025, né, teve despacho do Xandão, né? Ou seja, o processo está andando, ele tá continuando ali, né? Ele não parou. Como está com a carga ao MP, mesmo assim continua dando andamento, mandou liberar parcialmente a petição, o processo 11.548, né? Nos documentos que eu não posso compartilhar, mas posso falar sobre, o Twitter alertou a Flávia que não estava submetida às leis brasileiras por estar fora do território brasileiro. Então olha só, o que aconteceu? A Flávia fez uma publicação que o Xandão não gostou. Nem sei qual é a publicação, né? Provavelmente criticando urna eletrônica, provavelmente é isso. E aí o X alertou o Xandão que a Flávia não estava submetida às leis brasileiras. Então assim, o Alexandre de Moraes sabia que ela é uma cidadã americana, que ela mora nos Estados Unidos e coisa e tal, mas é aquele sentimento, na verdade o desespero, né, da esquerda brasileira, que acha que tem que vai derrotar o bolsonarismo, mas não percebe
que não, que eles estão perdendo essa guerra, né? Ah, mas eles estão ganhando, Peter, mas eles fazem tudo e não acontece nada com isso. Não, meu amigo, não é assim que funciona a coisa. A opinião pública está do lado correto, o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo, está ficando claro para todo mundo o absurdo que é esse processo. Esse pessoal está, sim, se metendo num beco sem saída, de onde eles não têm como sair, né? Olha o caso do Felipe Martins, né, que inventaram a desculpa de que não, que foi um erro da FAB, para dizer aquele negócio lá da coisa. Por quê? Porque eles estão percebendo que eles estão chegando num buraco muito fundo, né? Nessas alturas, a pessoa que fez o favor para eles lá no CBP, lá, né? Pô, vai dar merda esse troço, não tem como não dar merda, né? E daí estão tentando dar um jeito de chegar numa solução que não, que foi culpa da FAB, vão caçar alguém da FAB, o pessoal que é da FAB, toma cuidado, hein? O pessoal que é da FAB aí, toma cuidado, porque eles vão dar um jeito no negócio lá do Felipe Martins de culpar alguém da FAB. Mas enfim, de qualquer forma, nessa situação aqui, né? Ela fez essa publicação, o Twitter avisou para Alexandre de Moraes que ela não era uma cidadã brasileira, que ela não estava submetida às leis do Brasil. No entanto, o Alexandre de Moraes ignorou o alerta. Ela foi inclusa no inquérito 4781, né, das fake news, e o Moraes mandou instaurar de ofício uma investigação contra a Flávia. O Ministério Público confessou isso em documentos nos autos, então tem prova nos autos mostrando esse tipo de coisa, né? Eu imagino que ele não pode falar sobre isso, porque o inquérito está em sigilo, mas ele tem esses documentos, os documentos estão com ele, né? Moraes acusa Flávia de ser foragida da justiça e descumprir ordens judiciais de censura desde 30/12 de 2023, quando, na calada da noite, decretou a prisão da Flávia. Não há no que recebi qualquer citação ou intimação válida. Isso é um absurdo completo, né? Vocês sabem, um processo judicial só se concretiza quando você tem a citação de ambas as partes de forma justa. É verdade que quando a justiça persegue criminosos e bandidos e Marcelinho Carioca e não sei o que lá, esses bandidos de alto escalão, é lógico que eles não conseguem citar essas pessoas, mas é obrigatório eles tentarem citar a pessoa, é obrigatório isso. Eles não podem simplesmente ir para citação de edital, dizer que não, que é foragido e acabou, né? Não pode fazer isso. Você tem que, no mínimo, tentar citar a pessoa. E todo mundo sabia onde a Flávia morava. Ela morava nos Estados Unidos. O endereço dela é conhecido. Era só ele fazer uma carta rogatória e fazer a citação dela, né? Aqui, ó. Moraes acusa a Flávia de ser foragida da justiça e descumprir ordens judiciais de censura desde 30/12 de 2023. Não há no que recebi qualquer citação ou intimação válida. Mesmo sendo informado que a Flávia residia nos Estados Unidos e possuía passaporte americano, ainda teve a cara de pau de afirmar que a Flávia estava em local incerto e não sabido, e por isso teria decretado a sua prisão. O endereço da Flávia está em diversas passagens do processo, remetendo à Flórida, nos Estados Unidos, e tudo foi ignorado. Ou seja, o Alexandre de Moraes sabia o endereço dela nos Estados Unidos, poderia ter iniciado um processo de carta rogatória, mas é aquilo que eu falo para vocês. Esse pessoal, eles estão desesperados, então eles precisam citar, fazer acontecer, e prender e arrebentar. Não dá para fazer o processo legal devido, né? É triste um cidadão com notável poder jurídico, né? Evidentemente o Dr. Paulo Faria está fazendo uma sacanagem com o Alexandre de Moraes, porque teoricamente todo ministro do STF precisa ter notório saber jurídico para ser indicado ao STF, né? É um dos requisitos, então presume-se que todo mundo que está no STF tem notório saber jurídico, né? E desconhecer a cooperação internacional prevista no CPC e coisa e tal, que se faz com carta rogatória, não tem segredo nenhum isso. O problema da carta rogatória é aquilo que eu falei para vocês, ela demora, porque ela é um processo burocrático grande e ainda tem que passar pela justiça americana, vai ter um juiz lá nos Estados Unidos que vai receber a sua carta rogatória e ele vai olhar para aquilo, vai revisar o processo todo. O Alexandre de Moraes sabe que se revisarem o processo dele, meu amigo, ele está fudido, ele sabe que ele não tem razão em nada, né? Flávia nunca foi intimada de nada, foi acusada de descumprir reiteradas ordens judiciais. Uma obrigação de fazer ou não fazer de acordo com uma lei brasileira só configura descumprimento se e somente se quem deve a obrigação for intimado ou citado pessoalmente. Isso é básico do direito, no primeiro período de direito, né? Mas é o que eu falo para vocês sempre. Cara, aluno de primeiro período de direito sabe que tá tudo errado esse processo contra o Bolsonaro, o processo das fake news e coisa e tal, né? E mais, aí que vem a grande novidade aqui, ó. Descobri que o senhor Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal atrás da Flávia em solo americano para prendê-la. No dia 8/1 de 2024, com ordem de prisão. Um agente da Polícia Federal estava vigiando a Flávia em uma manifestação em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, em fevereiro de 2024.
Então, peraí, eu não entendi. A manifestação foi em fevereiro ou a manifestação foi no dia 1º de janeiro? No dia 8 de janeiro. Talvez a ordem foi no dia 8 de janeiro e o policial foi lá no dia 8 de fevereiro. Ou seja, ele está falando isso porque ele teve acesso aos autos, ele teve acesso a esses documentos, né? Então é isso, a ordem foi dada no dia 8 de janeiro e o policial vigiou ela numa manifestação em Fort Lauderdale em fevereiro de 2024, né? Agora eu consigo entender as razões de negar acesso aos autos, mesmo com a PGR sendo favorável à conversão dos autos físicos para digitais. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América já foi informado desse caso insolente. Um agente da Polícia Federal destacado para vigiar e prender Flávia Magalhães, cidadã americana em solo americano. Lembra a hipótese do jagunço da PF, que o pessoal falou com relação ao Alan dos Santos, né? Naquelas conversas do Ayrton Vieira com o Eduardo Tagliaferro, em determinado momento, o Ayrton Vieira falou que a gente podia mandar um jagunço lá nos Estados Unidos para prender o Alan dos Santos, né? Agora a gente fica sabendo que, de fato, não ficou só na palavra, não. Houve ação nesse sentido. Alexandre de Moraes pensou, ou pelo menos tentou fazer exatamente isso, né? Aqui, ó, não adianta esconder os documentos da Folha 94, item 4 do ofício do setor de Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro e encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, destacando um policial federal para a façanha. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que nos documentos, na ação contra a Flávia Magalhães, há esse documento que prova. Ele não pode mostrar, porque o processo está em segredo de justiça. Ele, como advogado, se ele fizer isso, ele tá descumprindo o sigilo e daí poderia sofrer ações. Mas ele está dizendo que está lá na Folha 94, item 4 do ofício, do processo, né? E ele está dizendo aqui que o Departamento dos Estados Unidos, Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, já foi informado desse ato, né? Flávia foi inserida num sistema chamado Sinterpol, que é o que tudo indica Interpol. Na verdade, é o sistema de ligação da Polícia Federal com o sistema da Interpol. E não bastavam as ilegalidades do caso Felipe Martins, agora também a cidadã americana, a Flávia Magalhães, em solo americano. Já tomamos providências e outras serão tomadas na próxima semana. Felipe Martins, agora Flávia Magalhães. Quantos mais serão necessários para comprovar as violações às leis americanas, né? Meu amigo, a situação está ficando complicada desse pessoal. Eu falo para vocês, o desespero do Alexandre de Moraes é exatamente esse. Esse pessoal do STF achava que... Pois é, agora nós vamos mostrar uma outra matéria também muito importante que diz respeito ao Tagliaferro, aquele ex-assessor do próprio Moraes que fez as denúncias ali e fugiu ali para a Itália. Aí a justiça italiana tentou colocar a mão nele a mando de Moraes, só que agora acaba de sair uma grande novidade a respeito do Tagliaferro e o Moraes não gostou nada disso. Olha só, pessoal, vejam só, ele está rindo à toa e o Brasil é que saiu ganhando. Confira essa matéria com o pessoal ali da Rádio Auriverde e voltamos em seguida. A confiança é uma coisa muito difícil de adquirir, mas muito fácil de perder. E com você, eu tenho confiança de olhos fechados, você sabe disso. E sou muito grato não só a você, como ao seu público por todo o carinho, por toda a ajuda, por toda a oração, por toda a mensagem. Não tem preço que pague isso para retornar a você, Spitório. Não. E de fato hoje... Pode falar, desculpa. Hoje a notícia foi espetacular, tá? Eu fui surpreendido com o WhatsApp do advogado aqui da Itália, ele me falou parabéns, você venceu e tá tudo bem. E quando eu fui olhar é a revogação das medidas cautelares, né? Ou seja, eu estava limitado somente a andar na cidade que eu moro e hoje agora eu não tenho mais limitação nenhuma. Então o primeiro pedido de Moraes foi que o pedido pesado para que eu fosse preso imediatamente, a corte negou, achando que não era necessário e aplicando somente a restrição na cidade, né? Que já é bastante coisa. Não vamos dizer que, assim, poder andar numa cidade é melhor que estar preso, ou até mesmo preso em casa. Aí a gente pediu um pouquinho mais, a gente não pediu tudo, a gente pediu só para que eu pudesse ir a 2 municípios vizinhos, que é onde eu compraria roupas de inverno e é onde a gente vai no médico, né? E o juiz, na verdade, ele deu o país inteiro de volta para mim, né? A liberdade de eu poder transitar na Itália. Eu não posso ir para o exterior, mas eu não tenho vontade nenhuma de ir. Genial. Bom, olha, não poderia ter notícia melhor para a gente terminar a semana. Tagliaferro Borgo está por aqui e tem pergunta para você certamente. E só um adendo. Tagliaferro, você jamais vai se sentir sozinho
enquanto a Auriverde estiver aqui? Do ponto de vista do apoio, da torcida, saiba disso, cara. Nunca você vai se sentir sozinho enquanto a Auriverde estiver por aqui. Fala, Bogão. Boa tarde, Eduardo Tagliaferro. Mais um pouquinho, tô te chamando de Edu, hein? Que já tá íntimo com a casa. Mas já tá em casa. Mais um pouquinho, Edu. Parabéns. Primeiro, parabéns mais uma vez por todo o trabalho que você está fazendo. Nós sabemos quanto o regime persegue e a família nossa sofre muito, né, Eduardo? É muito difícil. Nós aceitamos pagar o preço, nós enfrentamos, mas a família vem junto, filhos, esposa... E eu imagino que você não está sofrendo aí sair da sua terra com um alvo na testa e ainda tendo que se preocupar com o sentimento de um filho, da esposa. Eu imagino, não é fácil, mas você está ajudando o Brasil de uma forma ímpar. Uma dúvida que eu tenho, vocês chegaram, seu advogado, chegou a expor para esse juiz que revogou essas cautelares, chegou a juntar documentação demonstrando a perseguição. Eu vou te explicar o motivo da pergunta, Tagliaferro. O Barroso, ele sai do Supremo, ele está sem o visto, pode ser que seja sancionado pela Lei Magnitsky. Mas ele mencionou que teria convites de universidades, de alguns locais na Europa. Só que a partir do momento que tem uma sanção Magnitsky pelos Estados Unidos aplicada aqui no Brasil e ele pode ser sancionado, eu já vi alguns casos de extensão dessas sanções dos Estados Unidos na Europa e tem alguns eurodeputados pedindo, né, a aplicação de sanções na Europa ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, na Europa, nós temos você e a Carla Zambelli na Itália, nós temos o Sérgio Tavares demonstrando as irregularidades em Portugal, nós temos o Eustáquio, que estava na Espanha, o Didi, né, que está na Polônia. Enfim, vários países, né, europeus estão recebendo essas denúncias de perseguição. E essa revogação da sua cautelar foi muito rápido, né, porque a aplicação foi sexta-feira passada. Em uma semana, o juiz do seu caso já revoga. A minha curiosidade é se você sabe informar, se existe ali uma interferência das questões brasileiras, da perseguição que você está sofrendo, se isso aí foi informado ao juiz e se pode ter influenciado na decisão desse juiz. Borgo, boa tarde, um abraço, muito bom estar com você. Pode chamar Dudu, Edu, fique à vontade, porque aqui a gente já está entre amigos, né? É bem diferente. Mas assim, a primeira audiência que eu tive, que foi nessa segunda-feira agora, foi para ser instruído do que estava acontecendo, me identificar dentro da corte, e ele fez algumas perguntas, se eu tinha ciência do que era, do que não era, desde quando eu tinha ciência, me perguntou o que aconteceu, quem era, quem não era, e assim, eu, da mesma forma que eu sempre contei para todos vocês aqui, eu falei pro magistrado, eu pedi inclusive uma tradutora, não tinha necessidade, mas assim, não é que não tinha necessidade, eu achei que era necessário, justamente por eu estar tratando numa corte, e uma palavra mal colocada ou mal entendida poderia mudar todo o sentido. Então eu pedi uma tradutora juramentada, uma tradutora da própria corte que me acompanhasse. No depoimento, quando vieram as perguntas, desde quando você está sabendo da extradição? Eu falei, desde o dia 14 de agosto deste ano. E nós já estamos aqui em outubro e eu continuo tendo a mesma vida no mesmo local. Aí ele perguntou para mim... sobre o que estava acontecendo. Eu expliquei. Trabalhei para um juiz em São Paulo, no Brasil, em Brasília, fazia isso e aquilo, o que aconteceu, isso e aquilo. Bom, teve um vazamento, ele me acusou, ele de ofício, né, abriu um inquérito, uma investigação contra mim, ou seja, quem eu estou denunciando é justamente quem está abrindo um processo contra mim. Ele já ficou um pouco espantado, porque a gente sabe que nem no Brasil isso é normal, é proibido. E fomos conversando sobre isso, aí veio a questão de que Moraes falou aqui na Itália que eu sou condenado por violência doméstica e por disparo de arma de fogo. Quando ele falou isso, no momento eu já levantei aqui, ó, aqui está o acórdão, doutor, eu sou absolvido. E a tradutora juramentada, óbvio que leu, ela está sob juramento ali, leu, falou, não, ele está absolvido. Então isso deixou um pouco o quanto horrorizado o juiz aqui na corte de ver a estratégia maléfica, né, de Alexandre de Moraes, que ele chegou a falar assim, nossa, o que ele fez foi tentar queimar a tua imagem aqui dentro. E assim, ele falou com um ar de indignação.
com as atitudes de Moraes. Falei que Moraes é um sancionado, mostrei para ele, contei tudo o que aconteceu, foram quase 2 horas de depoimento. E eu só pedi assim para ele, eu pedi, doutor, eu só preciso, eu não tenho intenção de sair da Itália, o senhor pode... Pois é, pessoal, não adianta, né? Tem um ditado, um velho ditado que fala assim: não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca acabe. Ou seja, um dia, pessoal, essas pessoas, esses que estão cometendo abusos de autoridades no Brasil, eles vão passar. Um dia aqueles onde a população tem tido ampla rejeição, eles vão passar também. O Lula, por exemplo, não é eterno, já está com 80 anos, né? Já passou da média de expectativa de vida do brasileiro, né? Daqui a pouco vai para os seus 82, 85, e aí, como que vai ser? Um dia o Moraes também vai passar. Quem diria que o Barroso iria se aposentar e saiu? Quem diria que outros ministros também sairiam do STF? Daqui a pouco o Gilmar Mendes sai, que ele já vai se aposentar daqui a 1 ano e meio aproximadamente. O Fux também já está de saída. Ou seja, daqui a pouco, pessoal, essa turma vai toda embora. O que eu quero saber é o seguinte, o novo presidente do Brasil indica 3 novos ministros. E será que nós vamos ter mais uma leva de sociocomunistas que defendem um sistema? Olha só, o Lula tem um plano de se reeleger no próximo ano. Inclusive, o Olavo de Carvalho, aquele filósofo, cientista político, professor, falou algo muito interessante, que quando a esquerda retoma o poder, ela não sai mais, ela não larga o osso, ela faz de tudo. Pode ser aquilo que é correto, que é incorreto, ela faz de tudo para poder permanecer no poder. Você concorda com isso? Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que será que vai acontecer nesse próximo ano. Será que o Jair Bolsonaro ainda consegue concorrer ainda? Ou será que o Lula se reelege? Tem algumas pesquisas aí soltando, né, falando que se fosse um cenário entre Lula e Michele, que o Lula ganharia. Se fosse um cenário entre Lula e Tarcísio, também ganharia. O que você acha disso? Você acredita nessas pesquisas? Quero saber a sua opinião, coloque aqui embaixo. Agora, essa situação aí dessa estrangeira aí, na verdade, uma brasileira que é naturalizada americana, né, e que está passando por todo esse constrangimento aí, toda essa situação. É o mesmo caso do Felipe Martins, onde foi forjado ali a entrada dele nos Estados Unidos, mas ele não entrou. Tudo isso para poder corroborar e validar a tal da narrativa do golpe. Então eles precisavam de provas e foram colocando as testemunhas aí. Realmente um grande absurdo, um estado de exceção que nós vivemos no Brasil. E se você, pessoal, se você quer ajudar esse país, se você quer realmente a mudança, se você quer ver a normalidade voltar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque aqui nós apoiamos aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que está de acordo com a Constituição do nosso país. Então, quando você se inscreve, você fica bem informado e nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Não custa nada. Algumas pessoas acham que vão pagar alguma coisa. Não paga nada, aqui é totalmente gratuito, é só você clicar aqui embaixo. O que vai acontecer é que se você clicar no sininho, tem um sininho que aparece, você vai ser um dos primeiros a receber os nossos próximos vídeos e vai ficar muito bem informado. Então, não perca tempo, se inscreve aqui. Aproveita também para pegar o link desse vídeo, mandar no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Faz aquela ajuda aí para nós, pessoal. Nós precisamos de divulgar aquilo que tem acontecido de verdade em Brasília. Nós vamos ficando por aqui. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.